Leitura do livro Principais Julgados do STF e do STJ, comentados, do professor Márcio André Lopes Cavalcante. 9. Ministério Público. 9.1. Ação de improbidade julgada contra promotor de justiça, julgada em primeira instância. Ação civil de perda do cargo de promotor não envolvendo improbidade, julgada pelo TJ. Imagine a seguinte situação hipotética. Chegaram indícios no Ministério Público de que João, promotor de justiça vitalício, teria praticado crime no exercício de suas funções. Diante disso, a Corregedoria do Ministério Público instaurou o processo administrativo disciplinar para apurar o suposto delito. Após a instrução, foi prolatada a decisão no PAD, concluindo pela prática do crime e recomendando a propositura de ação penal contra o referido promotor. Neste PAD, o promotor poderia ter sido demitido? Se um membro do Ministério Público pratica uma infração disciplinar grave, ele poderá ser condenado em processo administrativo à pena de demissão? Não. Os membros do MP gozam de vitaliciedade e somente podem perder o caso por sentença judicial transitada em julgado, conforme artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Além da Constituição Federal, essa vitaliciedade foi regulamentada pelo artigo 38, parágrafo 1º da Lei 8.625 de 93, Lei Orgânica Nacional do MP, e pelo artigo 57, inciso 20, da Lei Complementar 75 de 93, Estatuto do Ministério Público da União. Essas leis prevêem que é necessária a propositura de uma ação civil para a decretação da perda do cargo contra o membro do Ministério Público que tiver praticado uma infração disciplinar grave. Processo penal. O Procurador-Geral de Justiça ofereceu denúncia contra João no Tribunal de Justiça. Ao final do processo, o promotor foi condenado a uma pena de 2 anos e 3 meses de reclusão. A pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direito. A condenação criminal transitou em julgado. O Tribunal de Justiça, ao condenar o promotor de justiça pela prática do crime, poderia ter determinado a perda do cargo com base no artigo 92, inciso 1, a linha A do Código Penal? Não. Relembre o que diz o artigo 92, inciso 1, a linha A do Código Penal. Artigo 92. São também efeitos da condenação: a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. A linha A. Quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. A perda do cargo com base no artigo 92, inciso 1, do Código Penal, não pode ser aplicada aos membros do Ministério Público, considerando que eles são regidos por normas previstas na legislação específica. Segundo o artigo 38, parágrafo 1º, inciso 1 e parágrafo 2º da Lei 8.625 de 93, Lei Orgânica do Ministério Público, a perda do cargo de membro do Ministério Público somente pode ocorrer após o trânsito em julgado de ação civil proposta para esse fim. Vale ressaltar ainda que essa ação somente pode ser ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça, quando previamente autorizado pelo Colégio de Procuradores, o que constitui condição de procedibilidade juntamente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Assim, para que possa ocorrer a perda do cargo do membro do Ministério Público, são necessárias 2 decisões. A primeira, condenando-o pela prática do crime, e a segunda, em ação promovida pelo Procurador-Geral de Justiça, reconhecendo que o referido crime é incompatível com o exercício de suas funções, ou seja, deve existir condenação criminal transitada em julgado para que possa ser promovida ação civil para a decretação da perda do cargo.
O artigo 92 do Código Penal não se aplica aos membros do Ministério Público condenados criminalmente, porque o artigo 38 da Lei 8.625 de 93 disciplina o tema, sendo norma especial, razão pela qual deve esta última prevalecer em relação à norma geral. As regras sobre a perda do cargo de membro do Ministério Público Estadual estão previstas em norma especial, qual seja Lei nº 8.625 de 93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que dispõe que a perda do referido cargo somente pode ocorrer após trânsito em julgado de ação civil proposta para esse fim. STJ, 5ª Turma, Recurso Especial 1.251.621. Ministro Relator Laurita Vaz. Repare que o parágrafo 2º ainda prevê que a ação civil para a decretação da perda do cargo somente pode ser ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça, quando previamente autorizado pelo Colégio de Procuradores, o que constitui condição de procedibilidade juntamente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Com efeito, em se tratando de normas legais de mesma hierarquia, o fato de a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público prever regras específicas e diferenciadas das do Código Penal para a perda do cargo, em atenção ao princípio da especialidade, deve prevalecer o que dispõe a Lei Orgânica. Como seria se fosse um procurador da República? Nesse caso, a ação civil para a perda do cargo deveria ser proposta pelo Procurador-Geral da República, após autorização do Conselho Superior do MPF. Nesse sentido, confira o inciso 20 do artigo 57 da Lei Complementar 75, que versa sobre os membros do MPU. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, inciso 20, autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República ajuize a ação de perda do cargo contra membro vitalício do Ministério Público Federal, nos casos previstos nesta lei. Voltando ao caso concreto, o que deve ser feito agora? João foi condenado criminalmente, mas não perdeu o cargo no processo criminal. Como ele poderá perder o cargo? O Procurador-Geral de Justiça deverá, após ser autorizado pelo Colégio de Procuradores, ajuizar a ação contra o promotor, pedindo a perda do seu cargo. É o que prevê, como já vimos acima, o parágrafo 2º do artigo 38 da Lei nº 8.625 de 93. Parágrafo 1º. O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria, nos seguintes casos: prática de crime incompatível com o exercício do cargo após decisão judicial transitada em julgado, exercício da advocacia, abandono do cargo por prazo superior a 30 dias corridos. Parágrafo 2º. A ação civil para a decretação da perda do cargo será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça local, após autorização do Colégio de Procuradores, na forma da Lei Orgânica. Onde o PGJ deverá propor essa ação? No Tribunal de Justiça, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 38. A situação mudaria se o promotor de justiça estivesse em disponibilidade? Se João estivesse em disponibilidade, também teria que cumprir o parágrafo 2º do artigo 38? Ou seja, seria necessária ação civil de perda de cargo proposta pelo PGJ no TJ? Sim, isso porque o membro do Ministério Público, quando colocado em disponibilidade, não perde o vínculo com a administração pública, recebendo seus proventos integrais e sendo assegurada a contagem do tempo de serviço como se em exercício estivesse. Assim, quando o promotor é colocado em disponibilidade, não há uma perda definitiva do cargo. A explicação acima feita vale também para os casos de improbidade administrativa? Não. Haveria diferenças. Vou explicar. De acordo com o parágrafo 4º
do artigo 37 da Constituição Federal, se a pessoa praticar um ato de improbidade administrativa, estará sujeita às seguintes consequências: suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. O membro do Ministério Público pode ser processado e condenado por ato de improbidade administrativa? Sim. É pacífico o entendimento de que o promotor de justiça ou procurador da República pode ser processado e condenado por ato de improbidade administrativa, com fundamento na Lei 8.429 de 92. Vimos acima que um membro do Ministério Público goza de vitaliciedade e que a Lei número 8.625 de 93 e a Lei Complementar 75 de 93 prevêem a necessidade de o PGJ ou o PGR ajuizarem ação civil de perda de cargo. Mas e no caso da improbidade administrativa? O membro do Ministério Público pode ser réu em uma ação de improbidade administrativa de que trata a Lei 8.429 de 92 e, ao final, ser condenado à perda do cargo, mesmo sem ser adotado o procedimento da Lei 8.625 e da Lei Complementar número 75 de 93? Sim, é possível, no âmbito de ação civil pública de improbidade administrativa, a condenação do membro do Ministério Público à pena de perda da função pública prevista no artigo 12 da Lei 8.429 de 92. Mas e a Lei Complementar número 75 de 93 e a Lei número 8.625 de 93? Para o STJ, essas leis não tratam sobre improbidade administrativa e, portanto, nada interferem nas disposições da Lei 8.429 de 92. Em outras palavras, existem as ações previstas na Lei Complementar 75 de 93 e na 8.625 de 93, mas estas não excluem, não impedem que o membro do Ministério Público também seja processado e condenado pela Lei 8.429 de 92. Os dois sistemas convivem harmonicamente, um não exclui o outro. A previsão legal de que o Procurador-Geral de Justiça ou o Procurador-Geral da República ajuizará ação específica para a aplicação da pena de demissão ou perda do cargo, nos casos elencados na lei, não obsta que o legislador ordinário, cumprindo o mandamento do parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição, estabeleça a pena de perda do cargo ao membro do Ministério Público quando comprovada a prática de ato ímprobo em ação civil pública própria para sua constatação. Quem irá propor ação de improbidade administrativa contra um membro do Ministério Público? Exige-se que seja o PGJ ou o PGR? Não. A ação de improbidade contra membro do Ministério Público deverá ser proposta pelo promotor de justiça ou procurador da República, ou seja, pelo membro do MP que atua em primeira instância. A legitimidade para ajuizar a ação contra um membro do MP. Se a ação a ser ajuizada for a da Lei Complementar 75 ou da Lei 8.625, nesses casos a competência é exclusiva do PGR e do PGJ. Se a ação a ser ajuizada for uma ação de improbidade administrativa, esta será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Não há, portanto, competência exclusiva do Procurador-Geral. Percebe-se que a Lei 8.429 de 92 ampliou a legitimação ativa. Dessa forma, não há somente uma única via processual adequada à aplicação da pena de perda de cargo ao membro do MP.